Sejam bem-vindos a mais um No Divã Tricolor. E hoje quem vai deitar no divã e vai receber aí os nossos cuidados é o grande Fernando Diniz. É... sempre polêmico, sempre gera muita coisa falar do Fernando Diniz, né? Nossa Senhora. Bom, esse vídeo tem um apoio, antes de começar, né? Vamos lá, vamos falar dos apoios, né? Esse vídeo tem um apoio do Psicosampas. Você que quer fazer terapia, você São Paulino que quer fazer terapia, um psicólogo São Paulino ajuda, hein? Ligue nesse telefone, ligue não porque a ligação não pega aqui em Montevidéu, tá? Então andei falando nos outros vídeos, ligue, né? Mas ainda bem que não sei se ligaram, eu não atendi, não deu. Mande um WhatsApp, adicione esse número, tá? E mande um WhatsApp que terei a imensa honra de atendê-los, tá? Beleza? Então, veio falar do Fernando Diniz, né? Eu acho que a gente tem essa semana aí, mas faz tempo que a gente não tem uma semana de folga, de treinos, né? A galera tá lá treinando. E o Diniz deu uma entrevista, né? No Bem Amigos, acho que é no Bem Amigos, né? Tava o Galvão e tal. E viralizou no mundo São Paulino, né? No mundo São Paulino da internet. Ele falando, tentando explicar, né? Tentando encontrar algumas razões do porquê, né? O time teve uma queda tão brusca depois de apresentar, né? Uma grande chance, né? A gente ficou acho que 11 pontos, né? Na frente da liderança. Nossa, nem quero lembrar disso. Então eu vou reproduzir um pouco do que ele disse, né? E aí a gente vai conversando, né? Então ele fala assim, né? Bom, perdeu perdeu por outros fatores, né? Ele fala aqui, né? Tá com o papel limpo. Perdeu por outros fatores. Na verdade, a gente chegou aonde chegou pela maneira que jogava, né? Tudo estava muito harmônico, isso se ia para o campo, né? Do presidente ao jardineiro, né? Mas não tinha uma força de expressão. Eu não entendi muito bem isso que ele quis dizer, né? E depois que mudou a gestão, tirou algumas pessoas de confiança dele, né? E na campanha criticaram muito ele e o Daniel Alves e tudo mais. Então, quando eles entraram, houve uma desarmonia e que isso foi pro campo e aí acabou perdendo o título, né? Antes de começar a falar disso, né? Eu acho que eu queria contar uma história pessoal mesmo do Diniz, minha, né? Porque o Diniz, ele é psicólogo, né? Eu tive a honra, né, de cruzar com ele, de encontrá-lo num congresso na Universidade de São Marcos, no Ipiranga, né? Ele estava lá, ele tinha acabado de aposentar, né? Então era uma pessoa anônima no mundo ali do congresso, né? Tinha, sei lá, umas 200 pessoas, não sei. E eu fui lá assistir, né? E na época eu trabalhava com um grande São Paulino também, psicólogo, né? E num centro de psicoterapia existencial também não existe, né? Eu acho que a Universidade de São Marcos também ela encerrou as atividades, né? Lamentavelmente. Então, aí eu tava no congresso, né? E aí só eu reconheci o cara, né? Porque ele como jogador, ele tinha que ter um conhecimento mais profundo de futebol para saber quem era aquele jogador aposentado, né? E aí eu falei, pô, você não é o Fernando Diniz e tal. Aí a gente bateu um papo assim, aí ele falou, não, pô, parei de jogar porque eu não tô bem com o físico e tal. Se eu não consigo cumprir o que eu quero fazer em campo, eu não jogo e tal. Agora eu tô estudando psicologia e tal. E ele, assim, ele era um jogador aposentado, estudando, né? Então, e o cara foi gente boa, engraçadão, assim, né? Fez umas piadas lá com a turma e tal. Mas ele era um cara anônimo, né? Tava lá, né? Na luta dele. E aí depois, pô, o cara, né? Virou treinador e tal. E aí começou, né? A carreira dele no Audax, né? Com uma proposta de futebol muito diferente, né? Quase que um resgate do futebol brasileiro, né? Que a gente passou muito tempo e ainda persiste, né? A coisa do futebol mais tático, mais defensivo, né? Que foi
toda, né, vamos dizer, a era Tite, a era Filipão, né, todo esse futebol mais gaúcho, né, futebol gaúcho, né, um futebol mais jogado aqui, né, como se joga aqui no Montevidéu, no Uruguai, né, tal, que é um futebol mais, claro, né, um futebol mais tático, né, então, né, de outro jeito. E o Diniz, ele trouxe a coisa do jogo, né, um resgate, né, do futebol com os jogadores mais livres em campo, né, com a coisa mais do toque de bola, da saída de bola, né, da saída de bola dele, né, que é uma marca registrada e tal. Então, bom, aí, né, ele dá essa entrevista, né, ainda falando desse período, e isso casa muito com o que a gente vem falando aqui, né, da instituição, como que a instituição afeta, né, o jogo, né, e acho que assim, né, quando ele fala, né, que chegou onde chegou por causa do futebol que apresentou, isso é realmente muito verdade, né, porque aquele São Paulo com aqueles jogadores, né, houve momentos assim que jogou muita bola, né? Jogou um futebol realmente vistoso, né? E que estava ganhando, né? É, não sustentou, né? E acho que isso é um fardo, né? Que o Diniz carrega, né? Porque os trabalhos dele vão mais ou menos assim. Mas eu gostaria de falar mais assim do como como o Diniz foi importante, né, na história do São Paulo, né? Eu acho que o Diniz, ele é muito polêmico, né? Principalmente quando a gente fala para os São Paulinos, né? Para nós aqui, né? Porque ele gera um sentimento de amor ou ódio, né? Então assim, ou ele não tá certo ou ele tá totalmente errado, né? Mas o Diniz, ele pegou, né, o fim da gestão Neco, né? Então ele fala, né, tava tudo redondinho, né? Por isso, então, quando veio outra gestão, derrubou tudo. É, acho que assim, vale mencionar, né, que um fim de gestão, um fim de gestão, ainda mais sabendo, né, o São Paulo como são as coisas que eles sabiam que iam perder, porque é meio assim no São Paulo, né? Não é uma coisa. É uma coisa muito controlada, né? O grupo de votantes é muito controlado, muito pequeno, né? Então, é, você tem a ideia do que vai acontecer muito mais fácil, né? Então, é uma gestão que soltou o timão, né? Soltou né, o volante lá, né? Ele deixou a coisa fluir, né? Então também tem isso, né, na instituição, né? Ela soltou a coisa ali e aí também teve mais liberdade para ele poder atuar e tal, né? Mesmo com essas críticas que estavam por vir, com essa diretoria que estava por vir, ele teve mais liberdade. Foi um momento de, né, afrouxou um pouco, né, toda né, esse controle, né, que a instituição do São Paulo faz, né? Mas uma coisa muito interessante que ele diz, né, que houve harmonia, né? Então, ele conseguiu isso, né? Isso é muito dele, né? Ele consegue isso nos clubes. E muito porque, né, ele tem esse olhar, né, de psicólogo que ele é, mas de escutar, de ser humano, né? Acho que ele tem uma frase muito simbólica, né, quando ele fala de que o futebol brasileiro é um moedor de carne, né? Moedor de seres humanos, né? Uma coisa forte, assim, mas quando você parar pra pensar é isso, né? O cara entra, é cobrança e tal. E ele conseguiu fazer isso no São Paulo, né? Que vinha de uma sequência de crises e crises. E a partir do Diniz, a gente pode falar assim, né? Foi a partir do Diniz que houve um resgate técnico e também competitivo, né? Ele preparou o terreno, né, para o título do Paulista, né? Isso é inegável, né? O Crespo quando chegou, ele chegou tinha acontecido alguma coisa no São Paulo, né? A gente já não estava mais naquela, né? Houve um período de harmonia, né? Quando o Crespo chegou, ele teve a confusão da nova diretoria, tudo mais. Mas se fosse uma destruição, uma devastação total a chegada da nova diretoria, não teria título no Paulista. Ainda mais depois de tanto tempo de fila, né? Então, assim, ele deixou um legado lá. Ele deixou uma estrutura, né? E para poder dar seguimento, né? Até hoje a gente vê coisas do Diniz no time, né? Coisas
que ele deixou, né? Então, acho que é, acho muito legal ele falar isso e tudo mais, que a instituição, né, acabou com a mudança da gestão, acabou levando embora toda a construção dele. Mas também, ao mesmo tempo, só foi possível a construção dele porque a outra gestão estava indo embora, né? Então a outra gestão estava indo embora, tudo se afrouxou mais e aí ele conseguiu fazer mais coisas, né? A gente percebe, né, através do Rogério, através do Alex, né, da entrevista que ele deu, que eles capitalizam muito porque eles são figuras grandes, mas você vê que eles remam contra a maré, assim, né? Você vê que eles, né, parece que falta, né, um pouco de apoio, falta um pouco da hierarquia para suavizar a posição do treinador, né? Então, acho que esses dias, né, o Arnaldo comentou que o Muricy, né, eu fiz uns vídeos aí um tempo atrás perguntando onde está o nosso Muricy, né? E o Arnaldo comentou que ele tá vendo os jogos e passando relatórios, ou seja, o Muricy tá fazendo um trabalho de olheiro, de scout, né? Ele vê jogos em casa porque não tá podendo viajar. Então assim, né? Então assim, será que tá tudo certo? Será que ele tá em, né? O que será que tá acontecendo, né? Tipo, o que a gente percebe é que sim, há sobrecarga, né, na função de treinador e pouca gente para defender quem tá nessa frente, né? E o Diniz, nesse momento, ele pegou essa mudança de gestão que de um lado foi bom para ele também, mas de um lado foi horrível, né? Então teve esse balanço, né? E falando da instituição, né? Falando da relação dele com a instituição, com os jogadores, né? Não entrando em pormenores ou situações assim que depois a gente foi ver no campo, como aquela briga com o Tietê, ou como às vezes ele mesmo se passava, né? Então, teve um pênalti uma vez, né, que o Luciano fez, ele, né, falou pro Luciano, "Ô, vai, né, tomar no, né? E o Luciano entendeu, porque era da relação deles, tal. Isso tem um pouco no futebol, né? Às vezes tem uma relação assim com alguns colegas, alguns jogadores, ou até alguns treinadores. Mas faltava, por exemplo, naquele momento, né? Como tava tudo já muito frouxo, né? Então o cara tava conseguindo mandar o jogador tomar no cu, né? Dentro de campo, né? Com câmera e tudo. Então isso também dizia um pouco de que, poxa, né? Tava demais de frouxo, né? Porque era alguém pra alguém chegar e falar, peraí, né? Vamos maneirar, né? Vamos mais tranquilo, né? Né? E então acho que assim estourou também, né? O Diniz estourou, né? Porque o São Paulo é muita pressão mesmo, né? Imagina se a gente sentiu o Rogério, né, num burnout institucional aí, né? Imagina, aquele momento foi um burnout, assim, foi um nível muito maior, né? Porque ainda tinha a pressão da fila. E então foi um momento muito duro, né, para a equipe. Mas, né, acho que o Diniz também, além de tudo, né, ele fez a torcida crescer, né? Acho que isso dá um grande debate, assim, mas ele fez a torcida crescer, né? E por quê? Porque a torcida passou por vários vexames na mão dele. E naquele momento, como a diretoria estava, como eu falei, já estava, né? A diretoria manteve ele, né? Segurou ele. Então era vexame e segurava. Qual que foi a chavinha, né, de melhora para o São Paulo nisso? Porque os vexames eram terríveis, né? Não preciso enumerar. Mas a manutenção dele era muito boa para a instituição. Por quê? Porque dava para a instituição uma segurança de que por mais que passasse derrotas ou vitórias, o treinador ia seguir. Né? Então isso também mandava uma mensagem para que os próximos treinadores teriam mais estabilidade. E a gente vem num caminho de estabilidade de treinadores. Porque depois do Diniz, que foi um ano e pouco, ele ficou durante a pandemia, né? Não houve jogos nesse período, mas ele era o treinador e tal. E foi muito importante a gente ter o Diniz nesse momento sem jogos, porque ele dava boas entrevistas, ele, né, tinha essa visão de cuidar das pessoas e tudo mais. Depois veio o Crespo e o Crespo teve, né, uma estabilidade ali, né? E a coisa também acabou eclodindo, né?
com um desenho muito claro de que a diretoria já queria o Rogério já com todos o pacote do Rogério, né? O Rogério estava livre e a coisa, né, se deu ali. Então, mas não foi uma coisa estranha a transição do Crespo para o Rogério, mas tinha mais a ver com decisões mesmo da instituição do que com coisas tipo perder um jogo, vamos mandar embora e nem sabemos o que vamos fazer, né? Porque acho que foi um período, a gente ficou um bom tempo assim. E a gente assiste clubes que estão assim, né? E sempre estão indo sempre pra uma crise, né? Então ali acho que foram decisões, né? Então mudou, né? Mudou. Acho que a presença do Diniz muda, né, o São Paulo, né? Tá? Acho que fala com muito cuidado do Diniz, né? Porque o Diniz suscita muitas emoções, né? E acho que a visão dele ali foi interessante, né? Assim, um pouco como o Alex, ele também se defende, né, de uma crítica de que a culpa era só dele, né? Então ele coloca um pouco, ele amplia um pouco o horizonte para dizer, olha, não, peraí, aconteceu essas coisas aqui. E isso reverberou na galera, no campo, e a coisa se deu, né? Então, aquela pressão interna chegou nos jogadores e a coisa começou a degringolar, né? Então, assim, né? Acho que falar um pouco, né, dessa figura, né, dentro do futebol brasileiro que propõe coisas diferentes, né? E por propor coisas diferentes, às vezes não é muito bem entendido, né? Ou gera muita polêmica, né? Mas, da minha parte, o que eu posso dizer, né, concluindo, é que o Diniz é um personagem muito importante dentro do futebol brasileiro, pelo que ele fala, pelo que ele propõe, né? E é claro que ele precisa ser campeão, né? Essas coisas todas para poder carimbar, né? Mas mesmo sem ser campeão, tudo que ele propõe, todo esse diálogo, toda essa visão mais humana, né? Dos jogadores, né? Das situações, ela é muito benéfica para o futebol brasileiro, né? Que cada vez mais vai entrando num modo de competição, um modo de dinheiro, né? E que essas coisas vão se perdendo, né? Então, que bom que o Diniz está por aí, tá conseguindo fazer, né, um bom trabalho no Fluminense, né? Que é também um modelo a ser seguido por outros treinadores, né? Eu não sei vocês, mas eu vejo muita coisa do Diniz no Rogério, principalmente dentro de campo, né? Na, na proposição mais ofensiva, na proposição de toque de bola, de saída de bola. Mas eu acho que o Rogério, ele tem, né, com ele já uma coisa mais da vitória, né? E não tanto de cuidar dos jogadores, né? Como a gente vem conversando, né? Né, ele, ele usa o limite do competidor, né? Do jogador competidor. Ele vai treinando o cara para ele ficar cada vez mais competitivo, né? E acho que o Diniz ele vai treinando o humano, né? Ele fala isso, né? Eu vou evoluindo o ser humano, né? E tal. E acho que são propostas próximas, né? Com algumas distinções, né? O Rogério com muitos resultados, né? Numa carreira de treinador muito curta ainda, mas títulos expressivos, né? E o Diniz talvez precisa de algum ajuste aí também, né, nessa questão da competição, porque, né, na época do São Paulo haviam momentos de derrotas assim que eram, né, o time, né, entregue, assim, não sei qual é que era, né? Porque ele fala dessa harmonia, mas, né, e aí, né? Também precisa ganhar, né? Porque é um time de futebol, né? Né, a essência é essa, né? É você ganhar o jogo, né? Então, acho que é isso, né? Para dar um salve aí no Fernando Diniz, né? Colega de profissão, né? Não atua, né? Mas treinador. E deixar aquele axé a todos os São Paulinos. Um grande abraço e ficamos por essa aí. Voltamos em algum momento aí com algum assunto do mundo São Paulo. A gente tá de volta aí enquanto a gente não tem um joguinho. Valeu? Aquele axé!